20 para meia-noite, sexta-feira aqui, finalzinho de troca de passes, último bloco, eu, Serginho Xavier, Thiago Maranhão, tá olhando o que aí, Twitch? Tô olhando que a galera tá ainda comentando, todo mundo fala assim, é bobagem discutir essa comparação do Cristiano Ronaldo com o Renato, mas rende, é o principal assunto, a gente falou disso no primeiro bloco. Nego fala bobagem, mas nego discute aí, né? E eu gosto que a galera entre uma briga entre eles e a gente tá copiado ainda, mas já não tem nada a ver com o assunto depois. É uma discussão. Debate. Um debate. Às vezes desanda um pouquinho. É, não, mas pode, aí pode. Temos assuntos sérios pra falar agora, né, Thiago? Vamos começar falando sobre a Conmebol se pronunciou dizendo que poderá denunciar o Flamengo. Isso vai ser anunciado semana que vem, provavelmente segunda-feira, pela confusão, total da confusão. Não é só no entorno do Maracanã, é na véspera, é no dia do jogo também. Esse aí já é véspera, né? Ainda é véspera. Esse aí já é no dia do jogo, é no entorno do Maracanã. Depois do jogo, isso aí e já aí o Flamengo poderá ser responsabilizado e punido, inclusive por aquela manifestação na porta do estádio. Que foi na véspera do... Olha o comportamento do policial, completamente descabido, completamente desproporcional ao que está acontecendo. Você vê quando o torcedor tá de braços baixos, de costas, indo embora, dizendo, calma, eu tô só indo embora e continua apanhando. Enfim, aí a gente tem que discutir o seguinte, isso estava previsto no regulamento? O clube é responsável pelo comportamento do torcedor fora da arena de jogo, não só dentro do estádio, o entorno do estádio. Eu entendo que o entorno do estádio faz parte da arena. Não é só a porta da bilheteria ou o acesso ao estádio. Todo aquele entorno ali onde tem um movimento mais intenso de torcedores. Mas o Flamengo pediu ajuda, né? Avisou mas aí Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tem um debate se foi suficiente, se o Flamengo fez o que poderia ter feito ou se fez o mínimo. Mas é uma discussão muito mais ampla, né, Thiago Serginho? Porque o presidente disse, olha, nós soubemos do que poderia acontecer, as combinações em rede social, o torcedor dizendo que iria acontecer, nós apresentamos todas essas informações à Polícia Militar, pedimos para que pudesse ter sido feita... O Flamengo bancou seguranças particulares, pediu o reforço máximo possível. E que foi, né? Foi uma discussão muito ampla, né? Foi um recorde de... Olha só, a gente tá vendo aí torcedores invadindo, né? O Maracanã. Começa pelo comportamento, cima, né? No quebrando dia que tantos milhares decidem se comportar desse jeito, não tem policiamento suficiente. Mas a Conmebol vai investigar se o Flamengo tem responsabilidade, se pode ou não ser punido. Deixa eu só voltar a um ponto anterior nessa história, é o seguinte. A Conmebol puniria o Flamengo porque o Flamengo não teria condição de segurar os seus torcedores. O que a gente está vendo nessas imagens é exatamente isso. Mas o Flamengo é o único culpado disso, Serginho? Porque essa torcida o Flamengo, de quem, pelo Roger? menos uma... Na minha opinião, essa torcida do Flamengo. Se você considera a torcida como o teu principal ativo, o teu principal patrimônio, a tua marca vale muito por causa da torcida. Quando a tua torcida se comporta bem, ela vende produto, quer dizer, ela funciona para reverberar a marca. Quando funciona mal, ela joga a marca para baixo. Eu acho que o Flamengo sim tem uma responsabilidade. Mas só o Flamengo? Não, todos os clubes que tiverem as suas torcidas envolvidas... Eu digo nesse episódio, especificamente. Você acha que é só o Flamengo? Porque o Flamengo, como o presidente disse, deu a entrevista... Não, eu não acho que seja só o Flamengo. Tem uma questão aqui de punição... Porque não tem a questão individual do cidadão. Muitas esferas. Inclusive a polícia, o comportamento da polícia desproporcional em alguns momentos. A gente tem relatos de arma colocada no peito de criança, enfim, a gente vê pessoas que não tem nada a ver com a história apanhando, levando... Você viu o relato de policial com arma no peito de criança? Aconteceu com o filho do Eric Faria. Eu tô falando porque saiu na imprensa, saiu no próprio site do Globoesporte.com. O menino deu uma entrevista, foi entrevistar, ele não estava com o Eric. Pra julgar, o Eric estava trabalhando em outro setor e ele foi com o Eric estava dentro do campo, estava do meu lado ali, Isso, ele foi o jogo, com um tio, com alguém, e aí um policial, porque teve um furto ali perto, e aí o policial armado chegou, apontou no peito do menino, e o menino falou que foi o pior susto da vida dele, que é o maior prazer da vida dele, tem 11 anos de idade. A minha tese é a seguinte, enquanto o torcedor do Flamengo, o torcedor de bem do Flamengo, ou a grande massa, que é a maioria, não sentir que toda a torcida do Flamengo faz parte, né? E esse torcedor de bem, que é a maioria, passar a cobrar desses malucos que fazem essas coisas. Nesse caso, estava muito sem lei, né? É um negócio generalizado.
O que acontece Thiago, já é, por exemplo, alguém joga tem uma impunidade, alguém joga um copo d'água no campo, isso aí os outros denunciam, foi ele. Se isso já funciona, por que isso não vai funcionar também? Mas é que quando o cara sai, vem 10 para invadir, como é que você faz? 10 para saquear um vendedor de cerveja. Essa é a grande questão. Porque se a gente está aqui para julgar e para dar a nossa opinião em relação a tudo que acontece, são centenas. Nosso primeiro exercício é de se colocar na pele de um policial. Como você disse, o policial está despreparado. Mas você se imaginou como é que ele vai na fazer pele sozinho? de um policial? Exatamente. Não, ele tá em vendido, minoria absoluta. Legal, mas olha essa cena. Um policial espancando ali. Aí não tem defensável. Sei lá o que é, mas então, isso é indefensável. É um torcedor já imobilizado que continuou apanhando. A gente tem imagem de pelo menos 2 momentos em que isso acontece, de torcedor já imobilizado, controlado, em minoria, sendo agredido. Aí é um uso excessivo de força. Claramente o policial sai, o torcedor tá falando, calma. Dispersa. Ele tá andando, ele tá indo embora. Olha aí, ó. Tem necessidade dessa agressão? Ele tá andando, ele tá indo. É porque o que eu falo é se Vira colocar... briga de rua. Se colocar no lugar do policial pode. E se o torcedor reage, o que acontece? Vai preso. Então, mas... Você sabe o que aconteceu antes com esse policial? Não, o tipo de confusão que aconteceu? O que está acontecendo ali já é o suficiente para encerrar o assunto. Exatamente. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Ali ele tem que estar preparado para suportar qualquer tipo de pressão, né? Com milhares de pessoas tentando invadir, ele tendo que administrar, e também com 2, 3 tentando argumentar alguma coisa. Porque claramente, dá pra jogar mais pra cima. Ele é mal remunerado, talvez tenha tido dificuldade pra chegar, pra trabalhar, tudo isso. Claramente ali nessas imagens são poucos torcedores tentando argumentar alguma coisa. E ele já tá com estresse lá em cima de estar tendo que argumentar com um monte de pessoas. Eu não tô justificando nada. Eu só, às vezes, me coloco no lugar do policial também, que não deve ser fácil, mas ele tem que estar preparado para qualquer tipo de circunstância. O Serginho tem toda a razão. Escuta, uma outra notícia muito, muito negativa, também relativa a essa mesma noite sem lei, uma agressão sofrida pelo Marquinhos Calazans, que é um garoto Isso é demais. do Fluminense. Isso é um absurdo. Ele estava num restaurante com a namorada, aí houve uma provocação de torcedores rubro-negros. No dia do jogo, na hora do jogo. Não, depois que acabou o jogo. Aí ele mudou de lugar. Então, no dia do jogo. Ele foi para uma lanchonete, pegou a namorada, aqui não vai dar pra gente ficar. Mas ele não foi no restaurante ver a partida, coisa nem isso. Foi depois do jogo. Lembrando que o Marquinhos Calazans é um menino, uma jovem promessa do Fluminense que está com cirurgia, acabou de fazer uma cirurgia no joelho. Sim, e aí ele foi agredido nesse joelho operado. Ele saiu de onde ele estava, foi para uma outra lanchonete com a namorada, os torcedores foram atrás. Isso é crime. Agora ele tá de muletas. Ele voltou a usar muletas. Sim, é um crime. Isso é crime. Isso é cadeia. O rapaz que fez isso, ele tá agredindo a namorada dele foi agredida também. Usando as ferramentas de trabalho, agredindo a ferramenta de trabalho que o atleta tem. Mas foi na Vila da Penha, ele prestou... Não entra, juro. Isso aqui eu começo a suar, ficar nervoso. Porque... Não, essa é realmente inacreditável. É a mesma coisa que aconteceu ontem. O rapaz foi atropelado e o outro tá assaltando o cara que tá caído no chão, todo ferrado. Olha, como disse o Luiz Carlos Júnior na transmissão, foi uma noite de crime. Valia tudo. Valia tudo, perto e longe do Maracanã. Vamos terminar com um pouquinho... Não, um pouquinho pior. Vai piorar. Um pouquinho pior. Exatamente, vamos terminar com um pouquinho pior. Vamos trazer agora a reportagem do Marcos Uchoa sobre a punição que a FIFA aplicou ao presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero. Marcos Uchoa explica. Primeiro como dirigente do Palmeiras, depois presidente da Federação Paulista de Futebol, de 2003 a 2010, Marco Polo Del Nero foi subindo na hierarquia do futebol brasileiro e nos últimos anos fez parte da diretoria da CBF até chegar à presidência. Del Nero não é investigado no Brasil, mas é acusado pela justiça americana de receber 6,5 milhões de dólares em subornos pagos por agências de marketing esportivo do Brasil e da Argentina, e de cometer os mesmos crimes atribuídos a José Maria Marim: conspiração e organização criminosa, fraudes bancárias relacionadas a edições da Libertadores da América, Copa do Brasil e Copa América, e lavagem de dinheiro ligado às mesmas competições entre 2010 e 2015. A justiça americana não tem poder para punir Del Nero, pois as leis brasileiras não permitem a extradição de seus cidadãos para outros países. Desde maio de 2015, ele não sai do Brasil, apesar da usual necessidade da atuação do dirigente máximo do nosso futebol no cenário internacional. No início desse mês, por exemplo, ele foi o único presidente de confederação a não participar do sorteio da Copa da Rússia.
No fim de 2015, o Comitê de Ética da FIFA começou na Suíça uma investigação interna sobre Del Nero. O julgamento de Marim, nos Estados Unidos, fez com que mais informações surgissem e, baseado nelas, a FIFA decidiu agir preventivamente. Del Nero pode não perder a liberdade, mas pode perder o emprego. Mas a FIFA tem poder sobre a CBF e pelo volume de acusações apresentadas no julgamento de José Maria Marim, que também envolvem Marco Polo Del Nero, o Comitê de Ética da FIFA decidiu suspender o presidente da CBF por 90 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 45 dias. Del Nero, como Marim, se declara inocente das 7 acusações e vai recorrer da suspensão no Comitê de Apelação da FIFA. Enquanto isso, a CBF será comandada pelo Coronel Nunes, o vice-presidente mais velho da entidade. Nunes é presidente da Federação do Pará e já cumpriu esse papel por 4 meses, quando Del Nero se licenciou do cargo no início de 2016 para preparar sua defesa diante das investigações da Justiça americana. O mandato de Del Nero começou em abril de 2015 e vai até abril de 2019, se a FIFA permitir. Deixa eu ler aqui então Marcos, uma nota. O show já esclareceu mais ou menos, né? Explicou bem a história. Explicou muito bem. Em nota, o Marco Polo Del Nero declarou que não está sendo julgado pela justiça americana e que assumiu a presidência da CBF em 2015 e que não tem nada a ver com contratos firmados antes desta data. Serginho, amanhã então, final do Campeonato Mundial. Vamos botar aí a chamada? 2 edições do Troca de Passes amanhã. Primeiro jogo, ó. 2 da tarde, começa o nosso pré-hora de Real Madrid e Grêmio, final do Campeonato Mundial. Logo mas presta após. atenção, que a partir das 11h15 da manhã, a gente já vai estar ao vivo, direto, até porque com informações disputa, sobre esse né? Mundial. De terceiro e quarto lugar. Então, a partir das 11h15, liga aqui no Sport TV e fica direto com a gente. Aí você assiste o jogo, acabando o jogo, a gente chega com o Troca de Passes. A gente botou ali 5h30, mas é colado no jogo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. É lógico, se o Grêmio ganhar, tem um pouquinho mais, a gente estende um pouquinho a festa. E se for pra pênalti, começa um pouquinho depois. Enfim. Bom, são 2... Tem essa edição do Troca de Passes só única, exclusivamente sobre o Grêmio. A gente sai pra comer um descanso, né? Porque também não dá pra ficar até 11h30 da noite, né? E volta às 10h30 da noite pra segunda edição do Troca de Passes. Adilson Batista. Aqui com a gente, Adilson Batista. Capitão, hein? Capitão América. É sempre o zagueiro. O campeão, quando o campeão de Libertadores do Grêmio, sempre o zagueiro é capitão. E o Adilson bateu um dos pênaltis em Tóquio contra o Ajax. Fez o gol. Mais essa ainda. Infelizmente não foi suficiente para ganhar do Ajax. Grande zagueiro. Grande Valeu, figura. Serginho. Valeu, Roger. Tiagão, Serginho, obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta, lembrando que em 2 sessões, né? Logo depois da final do Mundial e um pouquinho mais tarde, 10 da noite até 11h30 da noite, né? Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite.